Graça e paz, amados varões do Senhor, tudo bem? Hoje eu vou deixar 2 versículos ainda da segunda carta de Paulo a Timóteo, ou melhor, 3 versículos da segunda carta de Paulo a Timóteo para vocês refletirem. O primeiro está lá no capítulo 2, versículo 15, que fala assim: esforça-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a verdade. O que esse versículo quer falar para a gente? Para a gente viver nossa vida não procurando a aprovação de amigos, de colegas de trabalho, às vezes até mesmo da própria família, né? Porque quanto mais a gente procura a aprovação de pessoas, a gente se frustra, a gente se magoa, né? A gente tem que viver nossa vida procurando a aprovação de Deus, pautando nossas atitudes, visando apenas a aprovação de Deus, tá? Porque Ele é o Deus único de toda glória, todo louvor, né? E Ele que tem que nos aprovar ou nos reprovar, dependendo da nossa atitude, né? Se a gente viver nossa vida pautada à procura da aprovação de Deus, a gente não se frustra, tá bom? O segundo trecho está lá no versículo 16. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Versículo 17. Esse tipo de conversa se espalha como câncer. O que esses 2 versículos estão dizendo para a gente? Evitar essas conversas paralelas que às vezes tem. Em um ambiente que tem muitas pessoas trabalhando, sempre sai essa conversa, ou falando mal de alguém, ou às vezes reclamando do teu patrão, da sua patroa, por alguma coisa que o funcionário acha que tem direito, o patrão não fez. Então, evite esses grupinhos, meus irmãos. Evite esses grupinhos de conversas paralelas. Evitem, não só no seu trabalho, mas como na escola, na célula, né? Às vezes tem células que as pessoas podem querer fazer grupinhos para falar do outro, para falar do irmão. Isso é muito feio. Isso é muito feio e machuca o coração de Deus, né? E é uma forma que Deus vai anotando lá no caderninho dele para nos cobrar lá na frente, tá bom? E o último está lá no versículo 22 da segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, que diz assim: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz na companhia daqueles que invocam o Senhor de coração puro. Versículo 23. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e ser paciente. Meus irmãos, nesses versículos aqui, o que nós devemos aprender? Para a gente fugir de coisas do mundo, né? Essas paixões do mundo, festas do mundo, né? Porque a partir do momento que você se converte, que você entrega a sua vida a Jesus, você deixa o mundo de lado. Não tem como você ficar com um pé servindo a Deus e outro pé dançando funk no mundo, né? Funk é só um exemplo para ficar mais fácil o entendimento, né? Ou a gente segue a Deus ou a gente segue o mundo, né? Deus, ele não aceita divisão entre os filhos dele. Ou a gente está com ele ou a gente não está, tá bom? E no versículo 23, que fala, né, quase igual o versículo 16, ele fala que para a gente evitar discussões tolas, né? Não nos envolvemos em certas discussões. Às vezes você está discutindo, vamos citar assim, a pessoa que é casada, às vezes ela começa a discutir o casal e um quer mostrar pro outro que tá certo, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, enfim. Não adianta. O que o inimigo quer é causar divisão, causar discórdia. Principalmente em alguns lugares, família e dentro da igreja, com os servos do Senhor. Porque a partir do momento que você fica dividido, já é um bom caminho para ele ir colocando as setas dele, né? Para colocar maldade no coração das pessoas. Evita essas discussões. O servo de Deus, quando ele está calado, ele vence. Então, meus queridos, é isso que eu queria falar para vocês.
E o versículo que mais me impactou aqui foi esse: evite discussões tolas. Por mais às vezes que você acha que está certo, entendeu? Às vezes você está certo, mas você abre a boca, você se torna errado. Tá bom? Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor. Eu deixo esses versículos para vocês refletir na noite de hoje, tá bom? Forte abraço. Graça e paz.